Hoje nós vamos conhecer a história da Silvana Benedito. Em 2017, ela descobriu que estava com câncer no reto. Desde então, ela vem fazendo um tratamento específico para o seu tumor e aprendendo a lidar com a doença. Vamos lá conhecer essa história. Silvana hoje é outra pessoa, outra mulher, transformada. Eu acho que muita coisa mudou na minha vida. A descoberta foi assim, na verdade eu costumo dizer que eu me autodiagnostiquei. Eu fiquei uns 6 meses sofrendo, né, com dores. Eu achava que era por conta da mudança do meu trabalho. Eu comecei a viajar muito, dirigir muito, ficava muito tempo sentada. Então eu sentia dores na perna, dores na lombar, né, na coluna, nas nádegas. E eu não sabia o que era aquilo. Como todo bom brasileiro, comecei a me automedicar, tomava medicamentos anti-inflamatórios, medicamentos para dor. E eu percebi que algo estava muito errado. Era uma dor que não passava. Aí eu fui ao médico, né? Fui a um clínico geral, num pronto atendimento. O médico falou assim, isso aí é ciático, toma aqui esse anti-inflamatório, toma essa injeção para melhorar, vai embora para casa hoje. Depois eu tinha uma consulta de rotina com um ginecologista e falei para ele, né, doutor, eu tô sentindo uma dor assim, tá acontecendo isso, eu percebi também meu intestino mudou. Aí ele falou assim, você tem uma hemorroida, talvez isso é que esteja causando a dor. Daí eu comecei a procurar o Dr. Google, e eu comecei a procurar alguns trabalhos, né, científicos, e comecei a colocar alguns questionamentos, né, sobre o que eu vinha sentindo. E aí o que mais me chamou a atenção foi um artigo falando sobre as fezes. Ninguém fala sobre o cocô, né? Ninguém olha, ninguém percebe, ninguém repara. E vi algumas imagens, né, que mostravam assim, o formato das fezes e o que elas podem indicar. Eu falei assim, nossa, eu nunca parei para perceber, para reparar, né, nas minhas, deixa eu reparar. Quando eu olhei as imagens, eu falei, meu Deus, porque eu vi que eu passei por quase todas aquelas etapas, né, que estava mostrando no quadro com as imagens. E aí na última etapa, que eram fezes finas, dificuldade, né, de evacuar, dor após a evacuação, sensação de que você não conseguiu evacuar o total, né, o que precisava. Eu estava na última etapa. Aí quando eu fui ler o que significava aquilo, aí tava lá, que era sinal de tumor no intestino. Aí eu falei, vou procurar um proctologista. Na época eu estava sem plano de saúde, então eu fui num clínico geral da rede, né, municipal, e falei com ele. Aí ele falou assim, eu vou te pedir um encaminhamento pro proctologista então. Só que passou um mês, nada de me chamar, e eu falei, não vou ficar esperando, né. Falei, não, eu vou pagar uma consulta, né. A gente gasta dinheiro com tanta besteira e não gasta dinheiro às vezes com a nossa saúde. Aí eu fui e paguei uma consulta particular num proctologista. Quando eu cheguei no proctologista, contei todo esse histórico, aí fiz a colonoscopia. No dia da colo, o médico já percebeu que era maligno, né, mas tirou um pedaço para fazer a biópsia. E foi assim, aí quando veio o resultado do exame veio no dia do retorno com o médico, né? Então eu abri o resultado de manhã e o retorno era tarde. Na hora, parece que abriu um buraco negro na minha frente, assim, que eu não sabia o que eu fazia, se eu mergulhava nele, o que eu fazia. Aí foram 15 dias de agonia, né? Porque eu tava ainda sem uma solução. Mas nesses 15 dias eu fui conversando muito com essa minha amiga e com outras amigas também que eram médicas e tal, e todo mundo tava tentando arrumar uma solução. Cada um arrumou um jeito. Aí eu lembro que ela conseguiu falar com essa amiga dela, e essa amiga dela me chamou para uma consulta numa sexta-feira, lá em Osasco. Então assim, essa médica, eu falo que eu sou muito grata a ela, porque ela foi assim, um presente, sabe? Porque ela não me conhecia, ela me ajudou, e ela falou assim, eu vou te ajudar, porque você tem uma história, ela falou assim, a Cris me contou sua história. Me chamou a atenção, né? Quando a Cris falou que você tinha uma filhinha especial, que sua filha chamava Sofia. Ela falou, me coloquei no seu lugar. Aí passaram-se 10 dias, o ICESP me chamou. Então, em menos de 15 dias, eles falaram que ia demorar 15 dias. Em menos de 15 dias, né, eu já estava lá dentro. Eu fiz a primeira consulta, e depois da primeira consulta eles já marcaram uma série de exames, e eu comecei a fazer essa série de exames. Eu descobri em novembro, fiz depois uma série de consultas e exames até janeiro, e em fevereiro já fiz a primeira internação para fazer a primeira etapa de quimioterapia. Era uma semana de quimioterapia ininterrupta, eram 24 horas todos os dias, né? Então eu fiquei 7 dias fazendo a quimioterapia e depois fiquei mais 3 dias de observação. Aí ela falou assim, a gente só não pode declarar a cura, porque a cura é só depois de 5 anos. Você sabe que ainda nesses 5 anos pode haver recidiva, pode haver metástase, então a gente tem que continuar acompanhando, mas comecei a sentir dor de novo, mais dificuldade de novo para evacuar. E era uma sensação muito parecida com a que eu tinha quando eu descobri o câncer lá em novembro. Aí eu tinha consulta em abril, isso foi em março, eu tinha consulta em abril. Eu fiquei 1 mês assim. Eles falaram que é uma possível recidiva. Mas aí eu fiz de novo a ressonância e o ponto de dúvida aumentou. De 1 centímetro foi para 1,5 centímetro. Então agora eles me encaminharam para essa biópsia. De um jeito ou de outro vai ficar tudo bem. Eu vou me acostumar, eu vou me adaptar. Mas
O que mudou principalmente foi justamente isso, essa maneira de pensar, né? A gente quer tudo perfeito, a gente quer que filhos perfeitos, a gente recebe a notícia que a gente tem um filho diferente, a gente não quer aceitar num primeiro momento e depois a gente vê que aquilo não é nada, que a gente consegue se adaptar e que eles podem ser perfeitos para nós, né? Assim como quando vem uma doença grave, a gente quer que tudo seja perfeito, que a gente se recupere. Acho que a principal lição que eu tive de tudo isso é que a gente está aqui para aprender, para evoluir. E que a vida é um presente. Mas fica aqui o recado. Eu acho que é uma outra lição também que eu aprendi é o seguinte. Observem o cocô. Porque, assim, o intestino, ele é muito importante. Ele mostra, ele fala, ele mostra quando as coisas não estão bem. Posso segurar ela? Pode. Bom, só para finalizar, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer do reto, também conhecido como colo retal, ele é o segundo que mais atinge as mulheres no Brasil e o terceiro entre os homens. Então, acho que fica o recado aí para prevenção. Sempre a gente tá tentando conscientizar de que saúde é prevenção.